Olá pessoal, bem, nesse vídeo aqui eu me proponho a resolver uma questão, essa que vocês estão vendo aí, né, de geometria hiperbólica, né, mais especificamente relacionado aos discos de Poincaré, né, aquelas delinhas que a gente pode construir no disco de Poincaré, que é um modelo que a gente está aprendendo aí de geometria hiperbólica, certo? Então, nessa questão, diz assim, ó, verifique se esses dois pontos que estão aqui, né, esse ponto e esse, com essas coordenadas, tá? Eu vou até fazer uma coisa aqui, vou chamar esse ponto de P e esse daqui de Q, certo? Que estão contidos no círculo C, né, com equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x raiz de 2 mais 1 igual a zero, né? E depois disso, depois de verificar se esses pontos estão sobre esse círculo, escreva as equações dos diâmetros de T e que são paralelos à D' L, que é parte de C. Né? Esse C aqui está diferente desse porque se trata do contorno, né, do nosso círculo unitário, e D se refere ao domínio, né, a região interna desse círculo unitário. Tá? Então, bom, primeiro é o seguinte, para a gente saber o que exatamente a questão está pedindo que a gente faça, né, temos que nos lembrar de um conceito, né, uma definição que foi passada aí na aula anterior, que diz o seguinte, né, que uma delinha ela é parte, né, parte de um círculo generalizado que encontra C, né, ou seja, encontra o contorno do nosso círculo unitário, fazendo ângulos retos. Né, e essa delinha deve pertencer ao domínio desse círculo unitário, ou seja, a região D. Tá? Então tudo isso a gente falou com mais detalhes na aula anterior, vocês podem dar uma olhada lá, caso queiram ver isso mais detalhadamente, certo? Então, por que a gente tem que relembrar desse conceito, né? Porque ele vai ser útil na hora da gente traçar essas equações dos diâmetros, né, que estão aqui. Cadê? Tá. Né? Primeiro, vamos verificar se esses pontos P e Q pertencem a essa equação. Né? Para poder fazer isso, é muito simples. A gente faz o seguinte, ó. Primeiro, fazer assim, ó, deixar aqui ó, em relação ao ponto P, né, nossa primeira discussão, e em relação ao ponto P, a gente tem que lembrar que isso daqui é a coordenada x, essa x e essa y, né, no ponto P e no ponto Q. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado, 2x raiz de 2 mais 1 igual a 0, substituir pelas coordenadas do ponto P e verificar se a igualdade que vai resultar nisso aqui é verdadeira. Tá? Então, primeiro, x é menos 1 sobre raiz de 2, né? Então a gente substitui aqui. Menos 1 sobre, tá? Vou aqui, né? Menos 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. O y é 1 sobre raiz de 2 positivo, então 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Né? Mais 2 vezes x, o x é menos 1 sobre raiz de 2, né? Multiplicado por raiz de 2 mais 1 igual a 0. Tá? Então, menos 1 sobre raiz de 2 ao quadrado é 1 sobre raiz de 1 sobre 2, desculpem, né? Positivo. E 1 sobre raiz de 2 ao quadrado é 1 sobre 2 também positivo. Né? Aqui, ó, com o jogo de sinais vai ficar negativo. A gente pode ver aqui raiz de 2 multiplicando, aparecendo sozinho embaixo e ele multiplicando em cima, então a gente pode fazer o cancelamento. E vai sobrar apenas 2 vezes menos 1, que é menos 2, somado com 1, que dá igual a 0. Tá? Então, aqui vamos fazer um pouco aqui na frente. Meio mais meio dá 1. Menos 2 somado com mais 1 dá menos 1. E isso é igual a 0, o que é verdadeiro. Né? Com isso a gente conclui que o ponto P pertence ao círculo C. Tá? Então, o ponto P está lá.
né? Agora vamos ver se o ponto Q vai estar lá também. A gente faz aqui o ponto Q. A única diferença é que em y eu vou ter 1 sobre raiz de 2 negativo, né? Então a gente já dá para ver de cara que isso não altera em nada, né? Porque olha, menos 1 sobre raiz de 2, que é o valor de x ao quadrado, mais menos 1 sobre raiz de 2, que é o valor de y ao quadrado, duas vezes menos 1 sobre raiz de 2, que é o valor de x, multiplicado por raiz de 2 mais 1, igual a zero, né? Aqui de novo ó, vai dar meio, esse aqui vai dar meio, aqui a gente vai fazer aquele mesmo cancelamento, vou fazer aqui de outra cor, né? Certo? E vai ficar menos 2 somado com 1, né? É a mesma condição que a gente tinha aqui em cima, ó. A gente já viu que isso aí dá uma igualdade exata, né? Então, ó, só colocando aqui, isso igual a zero, né? Portanto, vamos ter 1 menos 1 igual a zero, que é verdade, né? Portanto, com isso a gente conclui que o ponto Q também pertence ao círculo C. Tá? Então, agora a gente já verificou a primeira parte, né? Agora temos que escrever as equações dos diâmetros de D, que são paralelos à D' L, que é parte de C. Essa parte é um pouco mais complexa, um pouquinho só mais elaborada quanto à interpretação, né? E para poder facilitar antes de fazer o desenho, vou mostrar aqui para vocês, aqui no GeoGebra, né, como é que ficaria isso que a gente está falando, né? Aqui em cima vocês veem a equação, que é a nossa equação ali do problema, x ao quadrado mais y ao quadrado, duas vezes a raiz quadrada de 2 vezes x mais 1. Tá? Então, ó, fazendo aqui aparecer essa equação, só tirar essa duplicação aqui. Espera aí, para não ficar atrapalhando. Tá? Então, esse aqui é o círculo que a gente tem no problema. Tá? Aí aqui eu vou colocar os pontos P e os pontos Q, né, que a gente já descobriu que fazem parte. Deixa eu apagar de novo esse círculo aqui. Os pontos P e Q que a gente descobriu que fazem parte do nosso círculo, então o fato deles estarem aqui não deve ser encarado como novidade para a gente, né? Já verificamos que isso acontece, né? E esse ponto O aqui, que é o centro do nosso círculo. Tá? Então, o centro vai dar menos raiz de 2 e 0. Né? Então, enfim, eu vou até colocar isso aqui logo, aqui antes da gente voltar, né? Vou pegar aqui a equação, só para descobrir de onde tiramos aquele valor do centro. Tá? Então temos aqui a equação. Para poder descobrir as informações sobre o nosso círculo, vamos fazer o completamento de quadrado, né? O que seria isso? Ó? Pego x ao quadrado somado com 2x raiz de 2, né? E para que isso daqui dê um quadrado perfeito, né? O que eu preciso fazer? Eu tenho que somar 2 e subtrair 2, né? No fim das contas eu estou somando 0, então não altera nada na nossa conta, né? Porém, altera no sentido de que agora eu tenho um quadrado perfeito aqui entre parênteses, né? E o que resta eu vou colocar aqui, ó, y ao quadrado mais 1 igual a 0. Tá? Então, como o objetivo desse completamento de quadrado foi surgir um quadrado perfeito, que é nada mais do que x mais a raiz de 2 ao quadrado. Tá? E aqui eu vou ter esses coeficientes, ó, menos 2 somado com 1 dá menos 1. Né? Então, esse menos 1 vai para o outro lado da equação, subtraindo. Mas eu vou fazer passo a passo. Fica y ao quadrado menos 1 igual a 0. Né? Então, vamos ter x mais raiz de 2 ao quadrado, mais y ao quadrado, eu posso colocar como y menos 0 ao quadrado, não altera nada, né? E o 1 vai para o outro lado somando, como eu acabei de dizer, né? Então, com isso, a gente chega
à conclusão de que o centro do nosso círculo tem coordenadas menos raiz de 2 e 0, né? E o raio é igual a 1, certo? Então isso aqui é uma geometria analítica básica, né? A gente sabe que a equação geral, né, da circunferência, geral não, a equação reduzida, né, fica x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, tá? Então aqui, quem está fazendo o papel de menos a é o raiz de 2, então aqui ficaria x, esse menos da fórmula, né? E para ficar a raiz de 2 positivo eu preciso ter menos raiz de 2, é por isso que eu coloquei ele aqui como coordenada x do centro, né? Isso ao quadrado. E quem está fazendo o papel de b aqui é o zero, né? Claro, é visivelmente o zero. Então, y menos b, y menos zero. E o número que é elevado a ele mesmo dá 1 é o próprio 1. Então, aqui eu tenho 1 ao quadrado que dá 1. Certo? Então, tirando a informação de que o raio é igual a 1. Tá? Então, isso aqui era só para fazer uma revisão geral mesmo dessa parte. E vamos continuar. Então, as coordenadas do centro é menos raiz de 2 e 0 e o raio é igual a 1, certo? Então, com isso, voltando aqui no GeoGebra, eu tenho essa figura. Eu vou desenhar ali, só que, claro, o meu desenho não vai ficar tão bom quanto no GeoGebra, né? E para poder ficar bem claro o que eu estou fazendo, eu resolvi mostrar aqui para vocês também, certo? Então, tá aí o nosso esboço, né? E agora, veja a outra parte do enunciado do problema, né? O enunciado diz assim, ó: escreva as equações dos diâmetros de D que são paralelos à D' L, que é parte de C. Tá? Então, essa nossa D' L, ela pode ser muito bem representada como um arco de circunferência que pertence a D, né? Então, seria o seguinte, ó, desenhando aqui uma circunferência, né, centrada mais ou menos aqui, né, que é o desenho lá que está lá no GeoGebra, onde os pontos P e Q estão aqui mais ou menos. Aqui o ponto P e aqui o ponto Q, né? O que vai formar a D', lembrando que esse aqui é o nosso domínio D e esse aqui é o nosso contorno C, certo? É o contorno em branco aqui, né? É C e toda a parte interna é o D. Então a D' é o segmento, né, o arco de circunferência que pertence a D. Então ele vai estar bem aqui, ó. Ele vai estar passando aqui, né? E ao mesmo tempo ele tem que fazer um ângulo de 90 graus, né, com o contorno C. Tá? Então isso aqui é a nossa linha L, a nossa D' L. Beleza? Então, deixando isso claro, voltando aqui no GeoGebra, né, vamos desenhar essa circunferência. Ela vai ser assim, ó. Bom, pego aqui um ponto externo e esse círculo aqui, tá? Deixa eu apagar de novo, né? Então a nossa D' vai ser esse segmento que está dentro aqui, ó, entre P e Q, tá? Toda a parte de fora não nos interessa, não. É apenas o círculo externo que intersecta a nossa circunferência unitária, né? E o que o problema nos pede é a equação dos diâmetros que são paralelos à D', né? Lembrando que, voltando mais uma vez aí para o nosso quadro, um diâmetro que é paralelo não precisa necessariamente um diâmetro, eu vou falar aqui de uma outra D' que é paralela a essa, ela intersecta um dos pontos da nossa D' L, né? Então digamos que essa aqui seja L1, né? E eu construa bem aqui uma outra D' L2, certo? L1 e L2 serão paralelas, né? Se a construção for essa, elas vão ser paralelas porque elas se intersectam no mesmo ponto sobre o contorno, tá? Então esse é o conceito de paralelismo aqui na geometria hiperbólica, beleza? Então o problema está nos pedindo a equação do diâmetro
dos diâmetros que também são de linhas, né? Só que envolvem pedaços do círculo máximo, né? E que intersectam a nossa D' nesses pontos P e Q, né? Porque são os dois pontos que fazem intersecção com C. Então eu terei dois diâmetros. Eu vou ter um diâmetro assim, né? E eu vou ter outro diâmetro assim, né? E ambos, como passam por um só ponto, aqui eu tenho que descobrir qual é a equação desses dois diâmetros que eu coloquei em azul, né? É isso que o problema nos pede, certo? Então, aqui voltando ao GeoGebra, né? A gente pode desenhar essas equações aqui. Eu já fiz antes, né? Tá aqui o primeiro diâmetro, né? Só que claro, como uma equação de uma linha inteira, né? E o segundo diâmetro tá aqui, ó, intersectando Q, beleza? Então, o nosso trabalho agora é calcular a equação dessas linhas. Aqui no GeoGebra já faz automaticamente. Se você tiver aí esse software, né, você pode até colocar isso para verificar os seus cálculos depois. Aqui a equação desse primeiro diâmetro F aqui é menos 0,71x mais 0,71y igual a 1, enquanto a do G 0,71 mais 0,71 igual a menos 1. Tá? Então 0,71 é 1 sobre a raiz de 2. Né? Então, a gente não usa esses pontos flutuantes, né? A gente vai colocar da forma fechada mesmo como raiz, né? Quando a raiz não for exata, a gente deixa dentro da raiz. Mas no fim das contas vai chegar aí no mesmo resultado, certo? Serve como verificação aí no final. Tá? Então, é isso, né? Então é isso que a gente tem que calcular, tá? Agora voltando aqui para o nosso quadro, né? Vamos tentar fazer isso, certo? Então, tá aqui, eu vou apagar essa linha aqui do lado, essa é de 2, né? Terminar de fechar aqui o círculo e temos que encontrar a equação desse diâmetro, né? Então, para isso, para poder facilitar a nossa visualização, vamos fazer aqui um plano cartesiano, né? Aqui está errado. No nosso plano cartesiano, assim como estava lá no GeoGebra, né? O círculo, o centro do círculo não está na origem do plano, então ele está mais ou menos assim, certo? Y e aqui X, tá? Então beleza, temos as coordenadas do ponto P e Q e temos que descobrir as equações. Eu vou chamar essa primeira reta aqui, ó, de R1 e essa aqui o segundo diâmetro de R2, tá? Então, melhor, vou inverter, vou chamar esse aqui de R2 e esse aqui de R1, porque primeiro eu vou calcular esse R1 aqui, que ele é mais simples, tá? Então existem duas maneiras, né? Sabendo que a equação de uma reta, ela pode ser escrita assim, como AX mais BY mais C igual a 0, ou na sua forma reduzida, né? Ou a forma reduzida, que é y igual a mx mais n, né? Onde m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear da reta, ou seja, o m vai dar a inclinação da reta, né? Ou seja, a tangente desse ângulo que está aqui, é o valor de m, né? Vou colocar aqui, ó, m igual a tangente de θ, né? Que é o ângulo θ, né? E n é o coeficiente linear, ou seja, o ponto em que essa reta intersecta o eixo das ordenadas. Vai ser bem aqui, ó, que está o n, né? E aqui vai estar o n da outra equação, tá? Então, beleza, né? Como que a gente descobre os valores, né? Primeiro, eu vou fazer a equação da reta 1 utilizando essa forma reduzida e a equação da reta 2 utilizando essa outra forma aqui, para vocês verem os dois jeitos, certo? Mas, de praxe, você pode escolher qualquer um dos dois para aplicar nas duas situações, né? Pode ser tanto essa primeira quanto a segunda, mas vou usar uma de cada, tá? Então, a reta 1 primeiro.
Reta 1, qual é a equação dessa reta? Então, uma forma geral dela é y igual a mx mais m. Né? Então, vejam só, o ponto P, né? Esqueci de colocar aqui o centro, né? O ponto P da nossa circunferência, ele também pertence a essa reta R1, certo? Então, ó, P pertence a R1. Né? E lembrando que as coordenadas de P são, cadê mesmo? Menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Né? E ele pertence à reta R1. Né? Outra coisa, deixa eu ver o que mais a gente pode observar aqui. PQ Então vamos substituir, aqui ó, é o valor de x, aqui é o valor de y, nessa equação aqui reduzida. Né? Assim a gente vai ter que quando o y é menos 1 sobre raiz de 2 positivo, igual a m vezes x. Cadê? M vezes x, que é menos 1 sobre raiz de 2, né? Mais m. E assim, a gente tem a equação 1 sobre raiz de 2 igual a menos m sobre raiz de 2 mais m. Né? O que mais que a gente pode fazer? Vamos ver. Ó, a gente sabe também que C pertence, né, a essa circunferência, né? E o ponto C também. Vou colocar assim, P e C pertencem a R1. Né? O C tem coordenadas menos raiz de 2 e 0. Tá? Então, substituindo na equação reduzida, vamos ter para x igual a menos raiz de 2 e y igual a 0. Então, 0 vai ser igual a m vezes menos raiz de 2, né, mais n. E assim vamos ter que n é igual a menos raiz de 2 vezes m. Né? Vamos ver se assim sai. Né? Eu tive uma outra ideia um pouco mais geométrica, mas vamos tentar essa abordagem mais algébrica mesmo. Tá? Então, olha só, n é igual a menos raiz de 2m. Né? Então, a gente vem aqui nessa equação, igual a menos m sobre raiz de 2, substitui pelo valor de n que a gente encontrou, é menos raiz de 2 vezes m. Certo? Então, ó, todo esse raiz de 2 que está aqui à esquerda, eu posso passar para o outro lado multiplicando. Né? Então, vai ficar como, ou ainda, né? Posso fazer assim, multiplicar ambos os lados pela raiz de 2. Né? Aí vou ter 1, que é igual a, esse raiz de 2 também vai cancelar, vai ficar menos m. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, então fica menos 2m. Né? Ou seja, menos, cadê? Deixa eu ver se está tudo certo. Ah, não, desculpem, cometi um erro aqui de sinal. Né? M raiz de 2 passa para o outro lado, passa positivo, né? Então aqui, ó, é mais, tá? Paguei errado ali, né? Mais 2m. Né? Ou seja, menos m mais 2m dá m positivo. E assim eu tenho m igual a 1. Né? E o valor de n, portanto, quem é n?
vai ser igual a raiz de 2 vezes 1. N igual a raiz de 2. Né? Então, quem é a equação R1? Aqui, ó, portanto, a nossa equação R1 vai ser igual a y, vou colocar aqui, vai ser y igual a m vezes x, ou seja, 1 vezes x, que é x, mais n, ou seja, mais raiz de 2. Então, essa é a nossa equação M1. A primeira parte do exercício aqui está resolvida. Ok? E a segunda parte é descobrir quem é a equação R2. Né? Feito aqui dessa forma, fica fácil resolver a R2. Né? Então, a R2 é o seguinte, ó, o valor de θ ele é o mesmo para cá. Dá para fazer algumas considerações geométricas para poder chegar a essa conclusão, né? Mais especificamente usando aí o teorema de Thales, né? Mas enfim, basta você imaginar o seguinte, ó, que essa reta R2 é a reta R1 refletida, se o meu plano cartesiano tivesse o y como essa reta amarela que eu desenhei aqui. Tá? Então, a reta R1 tá refletida por essa, vira a reta R2. Então, o ângulo que antes era θ, ele está aqui para o outro lado, né, como θ, e vai ter um valor de m negativo, tá, por conta dessa reflexão, certo? Aí, mas é claro, como eu disse, né, eu vou tentar usar aqui R2 utilizando essa equação geral, ax mais by mais c igual a zero, certo? Só para a gente ver mesmo como é que fica. Né? Então, na equação R2, a gente vê que C e Q pertencem à reta R2. Né? Então, Q e C, C não, Q, e C mesmo, né? Pertencem à reta R2. Portanto, ó, lembrando que o ponto Q ele tem equação menos 1 sobre raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2. Né? E o ponto C é o centro. Menos raiz de 2 e 0. Tá? Então, é isso mesmo, né? Isso. Tá. Então, com isso, a gente vai fazer uma abordagem semelhante ao que fez lá. Né? Vamos pegar aqui o ponto Q e substituir na equação. Substituindo o valor de Q, lá vai ficar A vezes menos 1 sobre raiz de 2 mais B vezes menos 1 sobre raiz de 2 mais C igual a zero. Né? O C já dá para concluir que o valor dele é menos raiz de 2, né? Porque, como eu disse, a reta R2 é refletida, né? A reflexão de R1. Tá? Mas, enfim, não vou colocar isso agora não. Então, fazendo isso, multiplicando os dois lados da equação por R2, né, o que a gente vai ter? Ó, vai ter, sobrar aqui só menos A, né, o raiz de 2 vai ser cancelado, aqui vai ficar menos B, né, e aqui mais raiz de 2 vezes C igual a zero. Tá? E substituindo o ponto C nessa equação geral aqui, da circunferência, a gente vai ter algo semelhante. Vamos ter A multiplicado por menos raiz de 2, mais B vezes zero, mais C igual a zero. Né? Então, B vezes zero cancela, então nossa equação vai ficar só menos A raiz de 2, mais C igual a zero. Né? Aqui eu coloquei vezes, né, sem querer. B mais raiz de 2. Não. Desculpem, aqui é mais C vezes raiz de 2. Né? Ficou meio bagunçado ali, tá? Então, vamos ver o que dá pra gente fazer. A gente tem essas duas equações,
né? Essa e essa. E precisamos encontrar o valor dos coeficientes A, B e C através dessas duas equações, né? Então, vamos ver. Com duas equações encontrar três incógnitas é meio complicado, né? Não dá, a gente vai ter que fazer tentar encontrar outra informação, né? No caso, como eu disse para vocês, ó, como o n desse aqui é raiz de 2, né? O n da equação R2, da reta R2, vai ser o simétrico dela, que é menos raiz de 2, né? Então eu acho que eu vou usar essa informação. O n nesse caso, né, nessa forma da equação geral, é o valor de C, que é o termo independente, né, o termo que intersecta a ordenada y, né? Então eu vou fazer isso, ó. Vou substituir o valor de C igual a raiz de 2 negativa, tá? Então, fazendo isso, vamos ter aí o sisteminha assim, ó. A primeira equação fica menos A menos B mais raiz de 2 multiplicado por menos raiz de 2 dá 2, negativo, né? E a segunda equação vai ficar menos A raiz de 2 mais C, que é menos raiz de 2, igual a zero, tá? Então, com isso, eu posso descobrir o valor de A, já na segunda equação, né? Fazer aqui em cima. Então, com isso, a gente vai ter, ó, posso tornar todos os termos positivos, né? Então, vai ficar A raiz de 2, o raiz de 2 passa para o outro lado, como raiz de 2 é positivo, né? Então fica menos A raiz de 2 igual a raiz de 2. Ou seja, A multiplicando de um lado e aparecendo sozinho do outro, né? A gente vai ter então que menos A é igual a 1, portanto, A é igual a 1. Temos o valor de A, né? Agora vem na segunda equação, se eu tenho que todos os termos estão negativos, né, eu posso colocá-los assim, ó. Tá? Não muda nada, é como se eu tivesse multiplicado por menos 1 em ambos os lados da equação, certo? Aí com A igual a 1, vou ter 1 mais B mais 2 igual a 0, né? Portanto, B vai ser igual a menos 3, né? Logo, a equação R2 vai ser igual a AX, A vezes X, ou seja, 1 vezes X é X, mais B vezes Y, então fica menos 3Y, né? Mais C. Isso igual a 0, tá? Agora eu só vou verificar se eu não cometi nenhum erro. Olha só, vamos ver. C igual a menos raiz de 2. Tá. Menos e menos aqui. Bom, aparentemente não tem, né? Bom, não estou achando, né? Pelo menos, tá? Eu vou escrever isso aqui de novo. R2 vai ser x vezes A, que é x, menos 3y, mais C, que é menos raiz de 2, igual a 0. Logo, a equação R2, na forma reduzida, né, pode ser colocada como y, né, passando 3y para o outro lado, igual
x sobre 3 menos raiz de 2 sobre 3. Tá? Eu ainda estou um pouco intrigado com esse menos 3, né? Eu achava que ia dar 1 aqui. Não estou vendo nenhum erro. Ah, não. Já vi o meu erro. Já vi aqui, gente. É aqui, ó. A igual a menos 1, tá? Menos 1. Então, o B vai dar menos 1 também. 2 menos 1 dá 1. Passando para o outro lado fica menos 1. Né? Então, desculpem aí o erro de álgebra, né? Então, vamos refazer aqui. Portanto, o valor da equação R2, a equação R2, vai ser A vezes X, então fica menos X, B vezes Y, fica menos Y, e o valor de C, que é menos raiz de 2, igual a 0. Tá? Então, isso dá para ser escrito na forma reduzida assim, ó. Eu vou tirar aqui do canto, aproveitar esse espaço aqui. Essa equação, então, eu posso passar o y para o outro lado e vai ficar assim, ó, y é igual a menos x menos raiz de 2, certo? Só o y fica negativo aqui, fica positivo, né, no segundo membro. E o que fica no primeiro membro fica negativo. Tá? Então, se menos x menos raiz de 2 é igual a y, eu posso afirmar que y é igual a menos x menos raiz de 2. Okay? E assim fica a forma fechada aí da nossa equação. R2 é dado por isso. Antes de sublinhar, essa daqui, vou colocar aqui de cor branca para não confundir. E aqui é a resposta. Tá? Então, verificamos que ambos os pontos pertencem a C e calculamos a equação dos diâmetros que passam pela D' L, né, que é parte de C, por essa D' que eu coloquei em vermelho. E assim o problema está resolvido. Né? Espero ter sido claro na explicação. Né? No mais, até o próximo vídeo. Até mais.